Bom dia, terceiro ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de história e a gente vai falar como foi o pós-chegada dos portugueses nas terras brasileiras. Vamos lá? Coloquem a apostila grupo 6 de vocês na página 176, por favor. Então tá aqui, página 176. Bom, meninos, na aula passada eu falei para vocês que no dia 22 de abril do ano de 1500, o rei de Portugal, Dom Manuel, ele patrocinou uma viagem de um navegante chamado Pedro Álvares Cabral, e esse navegador chegou nas terras brasileiras descobrindo o Brasil, né? Durante 30 anos, o rei de Portugal, ele não interessou-se por povoar ou conhecer as terras brasileiras. Por quê? Porque ele ganhava muito mais dinheiro buscando as especiarias nas Índias. Então, a única coisa que o rei de Portugal queria do Brasil era uma madeira avermelhada, de tronco avermelhado, chamada pau-brasil. Então, durante 30 anos, o rei Dom Manuel mandou para o Brasil várias esquadras, vários navios que vieram para quê? Para explorar o pau-brasil, para cortar as árvores de pau-brasil e levar para Portugal, para que Portugal pudesse vender essa madeira na Europa. Acontece o seguinte, que para cortar tanta madeira assim, os portugueses eles precisavam de mão de obra. Então, eles utilizaram a mão de obra dos índios, né? Como assim, tia Letícia? Eles pediam para que os índios cortassem as árvores e as madeiras e deixassem essas árvores e essas madeiras armazenadas em grandes galpões, grandes barracões, né, que foram construídos. E aí, de tempos em tempos, os navios portugueses, eles vinham para o Brasil para levar essa madeira embora, madeira que então foi cortada pelos índios. Acontece que naquela época os índios, eles viviam da caça, da pesca, né? Eles não tinham uma sociedade organizada como a nossa e baseada no dinheiro. Então, para que os índios cortassem a madeira, os portugueses lhe davam bugigangas, como por exemplo, espelhos, talheres como garfo e faca, joias, bijuterias que não tinham nenhum valor. Por quê? Porque todas essas bugigangas, elas eram desconhecidas para os índios. Os índios, eles não sabiam que isso eram peças, que essas coisas eram peças sem valor. Então, eles queriam tanto um espelho, eles queriam tanto um colar, uma bijuteria, que eles cortavam, eles faziam esse trabalho em troca desses objetos, dessas bugigangas. Essa troca de trabalho indígena por bugigangas, por objetos sem valor, ela foi chamada de escambo. Então, olha aqui, eram espelhos, apitos, chocalhos e etc. Aí chegou um determinado momento que os índios, eles não queriam mais essas bugigangas, esses apitos, essas coisas, né? E aí eles se recusaram a cortar as árvores. Nesse momento, muitos índios foram mortos e muitos deles foram escravizados. Para quê? Para que fossem obrigados a cortar essas árvores. Só que o índio era muito esperto e ele fugia para dentro da floresta. E os portugueses, com medo de entrar na floresta e ser atacado pelos índios, então eles tiveram uma outra ideia. Eles resolveram cristianizar, catequizar os índios. E para isso, eles trouxeram lá de Portugal os jesuítas, os padres da Companhia de Jesus. Qual era a missão desses padres? Esses padres, eles tinham que entrar nas matas, entrar nas florestas, encontrar os índios e catequizar os índios. E o que seria catequizar os índios? Seria ensinar os índios a ler e escrever para que eles pudessem ler a Bíblia e ensinar aos índios a religião católica, a presença de Deus, para que os índios pudessem viver como no modelo europeu, no modelo português,
né, para que eles pudessem querer um trabalho para ganhar um dinheiro e assim servissem de mão de obra para os portugueses. E deu-se início, então, nesse momento da história do Brasil, ao processo de catequização dos índios. Por exemplo, vocês já devem ir na catequese, né? O que é a catequese? Não é aprender a religião católica? Não é ler a Bíblia, conhecer a história de Jesus Cristo? Naquela época, os padres jesuítas da Companhia de Jesus vieram para o Brasil para catequizar os índios. Por quê? Porque os índios eles não pertenciam à religião católica. Cada índio tinha o seu ritual religioso, mas não existia no Brasil uma religião. Então foi assim que a religião católica, que é a nossa religião hoje, chegou no Brasil, através desses padres jesuítas. Quando os padres entraram em contato com essas comunidades indígenas, os padres ensinaram eles a ler, a escrever, ensinaram a religião católica e ensinaram também as técnicas de agricultura. E os índios ensinaram muito para esses padres também, como plantar o milho, a mandioca. E essa troca de informações entre índios e padres jesuítas portugueses fez com que surgisse no Brasil as primeiras técnicas de agricultura, né? E aí logo os portugueses começaram a plantar no Brasil a cana-de-açúcar e o café. Nós vamos estudar no ano que vem que o Brasil ele foi o maior produtor mundial de cana-de-açúcar e de café logo após o descobrimento do Brasil, ok? Meninos, é importante a gente saber que com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, toda a cultura indígena foi transformada pelos portugueses. Os portugueses, eles transformaram a vida do índio. Eles fizeram com que o índio deixasse de lado a sua cultura para viver nos moldes da cultura portuguesa. Depois de muitas lutas e depois da morte de milhares de indígenas, eles acabaram sendo substituídos por escravos trazidos da África. Chegou um momento da história brasileira que os portugueses perceberam que eles não conseguiriam domar, controlar o índio, porque o índio fugia, era rebelde, era violento, e nem com a catequização, com a presença dos padres, muitos índios não se renderam ao modelo da cultura portuguesa. E nesse momento da história foi quando os portugueses começaram a buscar os escravos, os negros africanos, para trabalhar aqui no Brasil. Mas esse é um assunto que a gente vai ver agora no grupo 7, os escravos, né? Hoje a gente vai focar só nos índios. Vamos lá, primeira página de exercício. Escreva se as alternativas são verdadeiras ou falsas. A tia Letícia vai ler junto com vocês. O processo de colonização do Brasil foi consequência das grandes navegações? Verdadeiro ou falso? Na aula passada eu expliquei para vocês o que eram as grandes navegações. As grandes navegações está relacionada com o descobrimento do Brasil? Se for sim, verdadeiro. Se for não, falso. A primeira riqueza explorada foi o pau-brasil? Verdadeiro ou falso? Os indígenas foram bem recompensados por ajudarem na extração do pau-brasil? Verdadeiro ou falso? Assinale a alternativa correta. Qual é o nome que se dava à troca realizada entre indígenas e portugueses? Que troca que é essa? Os indígenas cortavam a madeira e os portugueses lhe davam bugigangas. Como se chamava essa troca? Você tem aqui as 4 alternativas e você vai marcar um X na alternativa correta. Lembrando que essa resposta, ela tá grifada lá na primeira página, combinado? Agora essa daqui. Viviam como nômades, percorrendo grandes distâncias em busca do melhor lugar para ficarem. Conseguiam alimentar tribos inteiras com trabalho agrícola. Quem são esses? Vocês vão marcar um X na alternativa correta, combinado?
Exercício de número 3. Leia e responda ao que se pede. Nós temos um texto aqui e eu vou ler o texto para vocês. Na ocasião do descobrimento, chamou a atenção dos navegantes portugueses uma árvore de cujo lenho era preparada uma tinta de cor vermelha, empregada no tingimento das penas. Ibirapitanga era o nome usado pelos nativos, que significa em tupi madeira vermelha. Este corante, de imediato, passou a ser utilizado pelos europeus, em substituição a um outro similar produzido com sapã para tingir tecidos. Então, esse texto está falando sobre um corante de uma determinada árvore que era chamada de ibirapitanga, que é uma palavra que significa madeira vermelha. Lembrando que esse nome Ibirapitanga era o nome que os índios chamavam o pau-brasil. Vamos às perguntas. O texto apresentado fala de uma árvore. Que árvore que é essa? Você vai responder. Qual é o nome que os índios davam a ela e qual o seu significado? Você também vai responder. Para que os indígenas utilizavam essa árvore? Você também vai fazer a sua resposta. Lembrando que todas as respostas estão aqui dentro do texto, ok? Essa questão aqui. A imagem mostra as ruínas da Catedral de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. O templo ainda resiste ao tempo. Ele começou a ser construído em 1735 e levou 10 anos para ficar pronto, mesmo assim, sem uma das torres previstas no projeto inicial. As ruínas de São Miguel são uma herança deixada pelas missões jesuítas no século XVII e são consideradas um dos mais importantes monumentos históricos brasileiros. Tombadas pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, ficam quase na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. Então, aqui você tem uma construção, um exemplo de uma construção que foi erguida na época em que os padres jesuítas vieram para o Brasil para trabalhar nas missões jesuíticas, ok? Assim como essa ruína de São Miguel, hoje no Brasil existem muitas outras que foram tombadas como patrimônio histórico. Por quê? Porque elas retratam a cultura brasileira dessa época, a história do Brasil nesta época, ok? Agora a tia Letícia vai ler com vocês o exercício de número 4, ok? Então vamos lá. Pesquise e escreva a seguir o nome de outras importantes missões jesuíticas que ficam próximas às de São Miguel e que também são consideradas patrimônio histórico. Vocês não vão pesquisar, eu vou falar para vocês a respeito desse assunto. Próximo à ruína de São Miguel, existem mais 6 outras ruínas de missões jesuíticas que formam um total, junto com a ruína de São Miguel, de 7 missões jesuíticas. E esse grupo de missões jesuíticas, dessas ruínas, é chamado os 7 povos das missões. Então, é um patrimônio cultural histórico brasileiro muitíssimo importante, porque lembra a nossa história, né? A história de quando os jesuítas vieram para o Brasil para catequizar os índios. Então, eu vou apresentar para vocês, aqui vocês já viram a ruína, a foto da ruína de São Miguel. Eu vou apresentar para vocês agora as outras 6 ruínas que, junto com as ruínas de São Miguel, formam o conjunto dos 7 povos das missões, que é um conjunto de ruínas de missões jesuíticas que são patrimônio histórico do Brasil. Vamos lá. A ruína de São Lourenço de Mártir, a ruína de São João Batista, estão vendo as fotos, né? A ruína de São Nicolau, a ruína de São Borja. Esses andaimes aqui, meninos, mostram que o local está passando por um processo de restauração. Por quê? Porque provavelmente estava correndo risco de cair, de demolir. Então, o que eles fazem? Eles consertam, mas sem modificar, né? Só para que não caia. A ruína de São Luís Gonzaga, a ruína de Santo Ângelo. Então, essas 6 ruínas, juntamente com as ruínas de São Miguel,
forma o complexo dos 7 povos jesuítas, né, que são as 7 missões jesuíticas que atuaram na região sul do Brasil. Então, aqui, nessa questão, o que você vai fazer? Você vai escrever o nome dessas 6 missões jesuíticas que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Continuando, agora a nossa aula chegou ao fim. Vocês vão, assim que vocês terminarem de fazer as atividades, vocês vão tirar foto dessas páginas para a tia Letícia poder fazer a correção, que são as páginas de atividades que eu dei hoje, tá bom? Manda a foto para a tia Letícia até hoje, para a gente poder agilizar a correção e não acumular atividade, tá bom? Meninos, um beijo para vocês e até a próxima aula.